que era aquilo que caía. Então, a provisão de Deus, estou todo arrepiado aqui, nem começou, mas já estou me arrepiando aqui. E essa questão do o que é isso? Imagine milhares e milhares de judeus no deserto e falam, como? O que é isso? Aí a gente vai para a palavra. A palavra de Deus fala que ela se renova a cada dia. Se a palavra que é a palavra, que é o alimento, se renova a cada dia, por isso que o maná era algo que surpreendia todo dia. Porque eles não conseguiam falar o que era aquilo. Não conseguia ter uma descrição o que era aquele maná. Então, o sobrenatural de Deus para as nossas vidas é isso aí. Que é isso? Como aconteceu? Que sabor é esse? Então, a palavra de Deus nas nossas vidas tem por obrigação, por ser de Deus, trazer um renovo todo dia. Aí por isso que a misericórdia dele também vai se renovando. Tudo da parte de Deus para nós vem com sabor de renovo. Olha a ceia de ontem, ceia também com sabor de renovo também. Quantas pessoas saíram renovadas, tudo isso da parte de Deus. Então surpreende, porque ninguém sabia que seria da forma que foi ontem. Eu costumo falar que os cultos aqui, cada culto é um diferente do que o outro. Não adianta a pessoa vir com aquela, mais um culto. Não, porque a gente é surpreendido pela palavra e pela renovação da palavra a cada dia. Que cada um aqui venha ter esse renovo cada dia e não venha entender que a palavra de Deus é um enfado. Estou cansado. Não. Porque todo dia ela tem sabor de mel, sabor diferente. Agora é engraçado que o mel, não o mel da abelha, mas é um mel ainda com que a gente se espanta. Que é isso? Que sabor! Nossa, quanto sabor! Então que esse sabor da palavra venha ter vida nas nossas vidas. Encurve sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Espírito Santo da verdade, graças te damos por mais um dia, Senhor, de ensinamento. Muito obrigado. Sei que eu só estou fazendo a concordância do que Edivaldo já fez, porque Edivaldo certamente já fez esse convite ao Espírito Santo. O Senhor, que é o nosso professor, é o nosso consolador, vai tomando a primazia, vai tomando a condução, vai nos surpreendendo com o que vai sair, que nem eu sei ainda o que é que o Senhor vai preparar para esses corações. Está escrito aqui, mas é com sabor de renovo. Então, Senhor da glória, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor entre nesses corações trazendo frutos e renovo, para que lá na frente pessoas venham ser transformadas pela palavra. Graças te damos e nos enche com porção dobrada cada vez mais, e não despede cada um desses que abriu mão de estar em casa para estar aqui, conhecendo e buscando mais de ti. Eu te peço, Espírito Santo da verdade, que o Senhor continue a nos surpreender pela palavra. Graças te damos em nome de Jesus e graças a Deus. Hoje eu fui fazer uma entrega. Quando eu cheguei, Cissa hoje está preparada, Cissa, para os comentários. Vamos ver, né? A gente vai saber o que é que Cissa está hoje preparada, se é nos comentários ou se é na palavra também, né? Eu já gosto dos comentários de Cissa, ajuda bastante. E ela inclusive está suprindo a falta de Denis, porque Denis chegava. É verdade. Só que o dela é com mais conhecimento, né? Pelo tempo de casa, de caminhada, é verdade. A gente fiquem atentos aí, que a gente vai ver muita Filipenses, Romanos e Coríntios. Então, a gente vai estar navegando nesses livros aí. E, na verdade, como cartas também, né? As cartas de Paulo. E hoje eu passei por uma situação, fui fazer uma entrega. Aí eu olhei para a flor, aí eu falei assim, Jesus, essa flor é muito linda, eu não canso, é aquela flor branca, eu não canso de me surpreender com a beleza daquela flor. Ela cai tão rápido, mas ela se renova também tão rápido. Ela aqui fora também tem, se jogar ela lá, se você botar em qualquer cantinho de casa, ela começa a dar. Aí eu falei assim, meu Deus, olha a beleza extraordinária dessa flor. Ela é branca, traz pureza, traz leveza, sutileza. Aí e olha lá que eu já conheço essa planta. Mas eu olhei para ela hoje e falei, meu Deus, como ela é linda. Aí assim a gente fica besta com essas coisas que na verdade vêm de Deus.
Não foi ninguém que criou, a não ser o próprio Criador, né? Então, aí eu falei assim, Jesus, olha como ela é linda. Aí na palavra eu falei assim, meu Deus, como é que está o seu jardim? Aí eu falei assim com o Espírito Santo, e depois eu gravei um videozinho curtinho, como é que está o seu jardim hoje? Está bonito? Tá? O que é que você tem semeado na vida das pessoas? Que tipo de palavras? Palavras ou espinhos você tem dado? É discórdia? É uma série de coisas. E tudo isso por intermédio de uma flor. Aí quer dizer, se a gente estiver ligado, ele fala conosco em tudo. Em tudo, e esse é um dos segredos que mostra que a gente está transformado. A gente não cansa de surpreender por aquilo que já existia. Mas quantas pessoas passam por ali e não conseguem se surpreender mais? Então a palavra nos surpreende cada dia. A Bispa Daiane vai começar logo também com Jeremias 9, 23 e 24, para ver se está ligada mesmo e rápida, afiada. Pronto. Mas você vê como Deus nos surpreende, né? A gente acabou de falar desse surpresa. Irmã Paula, a senhora vai ficar aí com Romanos 12, 16. Jeremias 9, 23 e 24. 1 Coríntios 1, 31 para Dona Cissa, obreira Cissa. 1 Coríntios 1, 31. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Jeremias 9, 23 e 24. Perdão, pode tirar esse Romanos 12, 16. Romanos 5, 11. 5, 11. Mas está tudo em Romanos, como eu disse, né? Filipenses, Dona Railine, Filipenses 1, 29. Dona Paula, lá no fundo, Filipenses 2, 4. Dona Dayana, Filipenses 2, 14. Henrique, Filipenses 2, 22. Isso. Obreiro Edivaldo. Não, Obreiro Edivaldo não, que já orou muito hoje. Já deu lugar por demais. Dona Mineres, Filipenses 2, 27. Dona Edna, Filipenses 2, 29. E certamente o Senhor vai nos trazer mais ainda no decorrer aqui dessa caminhada. A Bispa Daiane está com a oportunidade de Jeremias 9, 23 e 24. E ficou faltando somente o obreiro Edivaldo. A senhora está disponível para ler também? Ah, está com óculos hoje, então ótimo. Então os próximos vai ser a senhora e a obreira lei. Pode sim, fica à vontade. Assim diz o Senhor: não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas. Mas permitam aqueles que se gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Então, o que se deleita, o que se agrada ao Senhor não é na vanglória do homem. Então, quer dizer, quantas pessoas aí que às vezes têm um pouco de nada, entre aspas, abrindo aspas, um pouco de nada e acha que tem tudo. Aí quer dizer, a vida do homem, ela é como uma neblina. Quando você olha, assim, 6 horas da manhã, quem vai no interior sabe que tem neblina. Quando você olha assim, oxe, já foi a neblina? Cadê a neblina? Então, a vida do homem é como um sopro, é como um nada. Então, quer dizer, quantos, então, que foram internados, entubados também no Covid, cheio de posses, e
cadê suas posses? Suas posses não ajudaram para a situação. Então, se por acaso, quando começou a sair a vacina, vários médicos, políticos começaram a desviar. Então, porque eles achavam que podiam fazer do jeito deles, que era com desvio para garantir, ou seja, aquele olhar de primeiro eu, depois o outro. Então, primeiro a minha eu e minha casa. Vários empresários botaram famílias dentro do carro e tentaram vacinar, e depois foi dito que era água. Mas para provar se era água ou não, mas aí já foi vacinado ou já foi injetado. Então, se eles tentaram enganar, eles também estavam sendo enganados. E a própria palavra fala que os enganadores vão enganar e vão ser enganados. 23, 24, conforme a bispa disse. Então, conhecer, vem com subtítulo assim: conhecer a Deus constitui a glória do homem. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente não vai se estribar no nosso próprio entendimento. E em Provérbios fala que o princípio da sabedoria é justamente o temor a Deus. Então, se uma pessoa é temente a Deus, ela não vai fazer aquilo que ela vai tentar dar uma de esperto para cima do outro. Porque também o salmista fala, e a parte gostosa da Bíblia é isso aí, que ele fala de um lado e depois avança para confirmar. Se está em Jeremias aqui, aí o salmista fala para dar embasamento. E o salmista fala assim que... Jesus, enquanto o que foi que eu falei antes de Jeremias? Isso aqui que eu falei agora foi o que mesmo? Antes, a passagem. O princípio da sabedoria é o temor. Aí, daqui a pouco o Espírito Santo vai me trazer a lembrança. Então, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. E onde é que está a nossa força? A nossa força está no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então aqui, como a gente está em Jeremias, a gente avança para a gente falar e dar embasamento na palavra. A palavra, ela toma forma quando a gente começa a casar, e é daí que também vem as orações com poder. As orações com poder e com entendimento. Porque a gente fala assim: ó, Senhor, está escrito. Se está escrito lá em Jeremias que a força do homem não está na força do seu próprio braço, está no Senhor, mas então é uma forma da gente orar: Senhor, está escrito. Então, Senhor, eu não aceito, e começa a determinar. Senhor, se está escrito, então vamos fazer, eu quero ver, quero vivenciar isso aqui, porque está escrito. Então, para que ela se torne verdade, você tem que começar a mencionar. E em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Aí agora lembrei sobre a justiça, que o salmista fala que o justo tem sede de justiça. Então, se o justo tem sede de justiça, ele não vai fazer algo que está contrariando aquilo que é justo e que é reto. Então, o cara que tem sede de justiça, ele vai falar assim: pô, não, tá errado, tá escrito, o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu falei com o Henrique mesmo assim: Henrique, olha só, a diferença do comportamento entre você e seus colegas, independente que eles na sua idade estejam falando isso, a diferença, meu filho, é que você está vendo que você é filho de um cristão e você tem que mostrar a diferença. Então, é para você perceber a diferença do que é a educação em um lar cristão e um lar que não é. Coisas que para Henrique ficou pasme, assim, com a mão na boca, para eles eram natural. Então, se é natural, as crianças na idade de Henrique estão falando o que estava falando, então não é para o pai se espantar quando a criança já vem para cá grávida, não. Quando vim com desvio de conduta, porque houve um erro na formação do caráter daquela criança. A gente passou por outras situações também, que teve um menino na idade, acho que até o outro Henrique é mais novo que Henrique, né? O menino estava fazendo horrores na rua e a mãe estava do lado. Para ela estava rindo, estava tudo lindo. Então eu assisti um vídeo essa semana, olha como são as coisas de Deus, né? Então a gente começou na vanglória e a gente já está na educação dos nossos filhos, e por aí Deus nos surpreende, porque se a gente não tiver esse cuidado, o mundo vai ter esse cuidado com ele de abraçar e botar do jeito que o diabo quer. Então, por isso a importância dos pais na formação do caráter do filho, e mostrando que o filho não deve olhar para trás e olhar para aquilo que está sendo ensinado. Então, o temor que hoje Henrique tem era algo que eu, na idade de Henrique, não tinha.
Então, a instrução dos pais faz toda a diferença. A instrução com sabedoria, não a instrução para trazer desvio de conduta. Porque quer dizer, quantas coisas Lu não quer fazer na frente de Henrique? Não, Henrique está aí. Não, Henrique não pode ver isso, porque senão ele vai entender que é correto e que pode fazer também. Hoje em dia, os pais, eu estava conversando semana passada, um rapaz falou, ó, os filhos tem 12 anos, já está pintando bigode. Ele falou, Maurício, não é julgando não, mas cara de ladrão. Ou seja, então as crianças com aquele ar já, que o mundo já julga e já coloca tudo na mesma moeda. Todo mundo olha e fala assim, ó, não, já é tudo de lá. Então o cuidado que os pais têm, se não tiver esse cuidado, então tchau, tchau, infância e tchau, tchau, crianças que já não são mais crianças. Então, com a mentalidade muito mais avançada, devido ao excesso de informações também para a própria idade. Agora, que coisa, né? Vanglória, aí a gente já está em educação e por aí vai, né? Eu ainda falei com o Henrique que ele, por ser cristão, ele vai ter que ter esse entendimento para passar para os coleguinhas dele. Ser transformado, como né? ele é o diferente, né, dos outros. É o quadrado. Então, ele vai ter... Mostrar que é um quadrado Ele- feliz. É. Acho que ele é um quadrado totalmente... Pois é, aí o que vai acontecer? Ele disse, você vai ter essas duas almas, meu filho, meninazinha, para você ganhar para Jesus. Essa, e aí... É um exemplo, né? E aí que vem a importância, como é que ele não tendo um testemunho dentro de casa, como é que ele vai fazer na rua? E as coisas que as crianças falam, Henrique ficou horrorizado também, e quando chegou em casa perguntou, o que é isso? Não sei o que. Então, é uma série de coisas. Então, que nós como pais não deixemos os nossos filhos e que a gente venha apertar o ponto de falar, ó, se tiver alguma coisa de errado, falar. Fale mesmo o que aconteceu, porque senão vai se banalizar. Então, antigamente se banalizava, a gente achava, enquanto era do mundo, muitos pais achavam bonito a dança da garrafa, naquela juventude da dança da garrafa, e quando vai mais 10 anos, com a mente um pouco, aí as crianças já estão perdidas e já estavam... Quando eu fui assistir um vídeo e vi que o índice de gravidez, o índice de transmissões por doenças sexualmente transmitidas aumentava no mesmo passo também que essas crianças também eram moldadas conforme aquelas atrações daquele momento. As atrações de 7, 8 anos que as crianças vinham curtindo, as músicas, elas iam crescendo já com aquela questão da sensualidade despertada já. Aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha que tudo isso é justamente a inclinação da carne. Então as crianças crescendo com bases carnais, né? 1 Coríntios 1:31. 1 Coríntios 1:31. Olha só, essa se gloriar, quantas pessoas a gente conhece, rapaz, é porque eu sou isso e eu faço acontecer. Então, chegou um momento também que até os apóstolos também, principalmente Pedro olhava de uma forma diferente para Paulo. Aí ele pegava, era como se Pedro, depois da transformação que ele teve com Jesus, ele tivesse querendo julgar os outros. Não, é porque eu sou. Tanto é que Pedro era enviado para um tipo de público e Paulo era enviado para o outro lado do público, porque ele ia ter uma maior facilidade. Paulo falava muitas línguas, Paulo era estudado, escolado. Então, como é que Deus, em Isaías, agora a gente vai para Isaías fala, eis-me aqui, Senhor. Como é que então Jesus, Deus e Espírito Santo iria enviar Pedro para ter justamente com os reis? Para ter com os reis, sabendo que ele não era fariseu, com outros lugares, outras línguas, que então, outros lugares diferentes, Paulo então era enviado porque Paulo, mais que Pedro falasse eis-me aqui,
mas o público-alvo, os gentios mesmo, a qual Paulo estava sendo enviado, com a pregação dele, com as marcas dele do evangelho, ele então ia impactando cada vez mais. E então Pedro chegou um momento que chegou Paulo chegou para eles, quem por acaso também não sou apóstolo? Quem é? Então chega um momento que, se a gente não tomar cuidado, a soberba ela precede a queda. Porque se a gente fica olhando para os dons em nós e não, aí a gente acaba esquecendo a humildade. Então a gente não deve olhar para os dons, aquilo que Deus confiou, e se Ele confiou uma série de dons, ótimo, maravilha, mas Senhor, que glória do Senhor em mim. Aí quer dizer, é diferente de você pegar e falar assim, rapaz, já estou vendo a palavra de um jeito aqui, rapaz, eu quero mais. Então quando a gente conhece cada um é no falar. Ontem o levita que estava aqui, a simplicidade dele, eu falei com ele que era espantosa, a humildade dele, porque ele com a leveza na voz, mas ele não tinha ar de soberba. Então tem pessoas que às vezes Deus deu dom, mas é por aqui, é um fio para cair por conta da soberba, porque está com dom, está com louvor, aí tem o chamado para levita da casa do Senhor mesmo, mas aí quando vai observar, tá louvando bonito, mas o que Deus recebe é com o coração quebrantado. Então quer dizer, o que adianta você falar assim, será que estão gostando, será que estão curtindo? Então a gente tem que entender que a glória é de Deus. A gente fala, Senhor, que isso? E foi espantoso a forma do menino louvar ontem, que eu falei assim, rapaz, eu pensei que era playback, eu fui procurar. E eu falei assim, não, poxa, quando ele botou outro assim, é playback, não é cantado não. É ele, esse menino parecia que o... E parecia que ele estava, na verdade, era dublando. Então, a simplicidade de Deus na vida dele. Então, quer dizer que ele cada vez diminua mais e essa glória confunda e traga e quebre grilhões. Porque essa glória, a gente não se gloriar naquilo que Deus nos emprestou, naquilo que Ele confiou. Aí, quando a gente para de olhar para o que a gente tem e fala, Senhor, eu quero fazer a diferença, mas Senhor, seja comigo, porque eu quero fazer a diferença onde eu estou indo. Mas a gente, quando a diferença do nosso falar, se a gente quer fazer a diferença, é para a nossa glória ou para a glória de Deus. Porque Isaías ele também disse que ele não divide a glória dele com ninguém. Então que a gente venha ser, além de vigilantes naquilo que Deus tem confiado na mão de cada um, para que a gente mesmo não caia com aquilo que Ele tem nos confiado. Se Ele confia, então só precisa de vigilância. Se Ele confiou em nós, é para que a gente venha então desenvolver tudo aquilo para a glória dele. Agora imagine se Pedro tivesse com os dons de Paulo. Como seria? E olha só, chegou um ponto que Pedro estava então se achando que ele já estava o bambambam, que quando ele chegou para o centurião, para Cornélios, ele achou que na verdade o evangelho era só para ele. Então ele entendeu que, quando a gente até já viu isso já nos outros ensinos, que aquele manto, aquele rolo que desenrolou do céu, um tapete, um lençol, a palavra é essa, um lençol do céu que foi desenrolando, os animais ali então eram pessoas. Então que o Espírito Santo pegou e falou, não torneis imundo aquilo que eu purifiquei. Porque quer dizer, para ele achava que então era só para o judeu, mas o Cornélio não era então judeu, ele então era romano, só que tinha obras de cristão. Então, seja em ofertas, seja em esmolas, porque é por conta da oferta que rasgou o céu. Então ele tinha um coração bacana e entrou salvação por intermédio da vida dele na família do romano, por intermédio de uma atitude. E essa atitude, o evangelho deve ser pregado por nós. Tanto é porque aqui o próprio anjo não pregou o evangelho para o romano, porque então quem deve pregoar somos nós. Pregoar o evangelho a toda criatura,
E o Cornélio, até então ali, ele era criatura. Aí depois daquele encontro com Jesus, com o Espírito Santo, ele então se torna filho de Deus. Mas o que ele fazia ali, o que ele fazia no secreto, que é as esmolas de Cornélio, subiu ao céu, subiu para o memorial. E a gente já viu isso já nas ofertas, nos outros ensinamentos já. É bacana quando está todo mundo acompanhando, os ensinos anteriores, que a gente vê algo que sempre a gente viu. Até o que aconteceu ontem também aqui com a pregadora, ontem teve situações que ela falou, para isso aí a gente falou na segunda-feira. Então, eu saí daqui ontem, eu fiquei avaliando assim, enquanto o pregador está aqui, eu fico muito ligado, e foi uma série de coisas que ela falou, para isso, a mesma coisa. Eu não me recordo agora o que foi, mas eu fiquei regozijado, porque quando, para a gente navegar nas passagens que o pregador passa, como é que a gente vai navegar se a gente não tem a base de ensino? Como é que a gente não busca? Então, às vezes, o pregador avança em vários capítulos, versículos e livros, mas por falta de esforço nosso para conhecer, aí fica parecendo que o cara, ele prega muito, mas se você também tivesse ligado, você ia entender se está na palavra ou se está tendo desvio. Por isso que temos que ser como bereanos, ouvindo. E aí, nesse caso, nós aqui, quando vemos muita passagem, assim que o pregador fala, isso aí a gente já viu já. Então, isso a gente fica surpreendido, porque também são confirmações de Deus para nós. Como a mulher de Samaria. Olha aí, é bem lembrado do bispo. Olha só, no 31 aí, como a obreira Cissa falou, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então, e olha que engraçado, esse que a senhora acabou de ler, que é o 1:31, ele se glorie no Senhor, ele casa com o 23 e 24 de Jeremias. Então, Paulo, por ser fariseu, estudioso mesmo, ele falou como está escrito já no Novo Testamento, ele então pegou o entendimento de lá atrás e casou nas cartas. Por isso que é espantoso, porque ele fala, confirma e por aí vai fazendo mais e mais. Romanos 5:11. Não, é Railinha, né? Quem é que ficou com Romanos? Romanos, eu vou ler então, viu, pessoal? Aliás, Cília e Obreira Aline e... Pode, minha irmã, pode sim, já, ótimo, ali, já vai ler já. Não somente mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha só, lembra que a gente falou semana passada que o nosso ministério é ministério de reconciliação espiritual? Então, quando perguntar qual é o seu cargo na igreja, você tem algum cargo lá na igreja? Não, tenho sim. Qual é? O que é mesmo que a gente falou semana passada? Não, eu trabalho com reconciliação espiritual. Que bacana, né? Não, o meu cargo é de reconciliador espiritual. Eu reconcilio o homem com Deus. Rapaz, olha que potência. Porque o ministério, a gente falou semana passada, o ministério a qual cada um tem, que a obreira Sueli também foi uma chave bem forte para a obreira Sueli, não foi, dona Sueli? Sobre qual é o chamamento. Então, até que venha a ser confirmado as coisas que Deus tem para nós, a gente fica com aquilo que Ele já nos deu na palavra, que é o ministério de reconciliar. Então, o papel é fundamental de reconciliar
o homem com Deus. Não, eu trabalho lá no meu cargo lá, é reconciliação espiritual. Você faz o quê? Eu tento reconciliar as pessoas por intermédio da palavra para o reino de Deus. Inclusive você já está recebendo a palavra. Então, porque isso, se por acaso for uma pessoa ímpia. Então, o que Deus tem na sua vida é justamente te trazer também para o reino. Então aí a palavra vai entrando. Romanos 5,11, conforme a senhora leu, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. E Paulo, engraçado que esse aperto que Paulo passou, fez com que ele ficasse mais humilde, mais do que qualquer outro, porque ele fala em Coríntios, fala em Romanos também, e por aí vai. Só que em Hebreus. Em Hebreus até então, pelos estudiosos, não confirmam quem foi que escreveu Hebreus também. Se é Paulo ou se foi Lucas, mas o que importa é que a palavra é viva e eficaz, né? Para a glória de Deus. Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha que engraçado. O microfone já segura aí já, dona Edna, e passa para a Lene. Lene depois aí vai ficar com Romanos 5:9. E padecer também por ele. Só que Paulo mesmo falou que morrer é lucro. Morrer é lucro quando a gente tem essa certeza da salvação. Então, enquanto a gente não tem essa certeza da salvação, ela não pode se tornar lucro. Então, crer em Cristo em primeiro passo para a salvação. Após ser salvo, veio o seu complemento, que é sofrer com ele e por ele, calúnia e outros levantes. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança. Enquanto a gente estuda essas passagens em Atos dos Apóstolos, a quantidade de vezes que Paulo é chicoteado, ele é açoitado, e os levantes e as calúnias, e inclusive quantas vezes pagaram para também pessoas que eram caluniadoras para poder pegar e passar um falso testemunho. Aí o que acontece? Hoje a gente, por intermédio dessa palavra de Filipenses 1:29, aí as pessoas, não, eu quero poder da parte de Deus, mas quer dizer, só quer a parte do poder para poder expulsar demônio, curar enfermo, mas e por que não o todo, que também é o padecer com Cristo? E a palavra também fala que aquele que é o humilhado será exaltado. Mas só que o humilhado é humilhado pelo Evangelho. Só que às vezes a pessoa passa um levante na vizinhança, passa um levante na família, está escrito, viu? Os humilhados serão exaltados. Não, é pelo Evangelho. Se então é situação carnal, se então você não está pregando Evangelho na família, então você não pode nem falar isso. Porque é pelo Evangelho, é por Cristo, padecer por Ele. Então quer dizer, coisas que você fala assim, rapaz, tudo isso porque eu sou cristão. Mas não é aquele levante, aquelas coisinhas de picuinha de família, seja casa, seja carro, seja terreno, é uma série de coisas. Não, isso aí não entra em nada se alguém na família está tentando te humilhar por conta disso. Porque a humilhação é pelo Evangelho. Esse Jesus aí que você está falando aí, eu quero é prova. Então ele se levanta contra Jesus na sua vida. Porque quando Paulo caiu, foi então um levante de Paulo para a vida dos que estavam em Cristo. O que eu acho engraçado nessa perseguição, que inclusive ela até falou ontem da questão de Estevão, e eu fiquei olhando assim, Estevão foi levantado com tanta ousadia que eu estou até arrepiado aqui agora, porque na hora quando ele começou o apedrejamento, ele olhou para o céu, viu o céu rasgado, Jesus sentado à direita de Deus. Aí por isso, ele vendo, e olhavam, estou todo arrepiado aqui, meu Deus, porque olhavam para Estevão e via que não tinha mais cara nem de um homem.
Era uma cara de um transformado pelo poder. Aí, o homem... Oh, meu Deus, eu estou todo arrepiado, Jesus. Olha o que acontece. Quando Jesus disse, aquele que ainda estiver morto, ainda assim viverá. Porque para eles, o olhar carnal, achava que Estevão estava, na verdade, estava sendo morto, mas ali, aquele momento ali, a mão já de Deus, já puxando ele com os anjos já. Não, venha, meu filho, venha que essa palavra aí já deu. Isso aí que você já falou vai ficar por muitos e muitos anos. Porque isso aí sim é ser humilhado. Humilhado pelo Evangelho e não negar e ainda pedir que perdoe eles. Nós, perdoa que não seja imputado isso neles. Olha como ele foi transformado. Porque quer dizer, um pisão no pé, Senhor, mata logo, Senhor. Mata, Senhor. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque Estevão, enquanto estava sendo apedrejado para morrer, estava pedindo misericórdia por eles. Então, quer dizer, quantos desses, a Bíblia não fala, que estava ali apedrejando depois com... E o próprio Paulo, lá na frente em Atos, fala, o próprio Estevão, que eu ajudei, que eu autorizei a morte dele, eu vi tudo o que aconteceu com ele. Então, tudo isso fica na mente, fica marcado, e fica marcado como uma humilhação para o Evangelho, mas para que venha a exaltação de Deus na vida daquele que foi humilhado. Então, é gostoso quando a gente para analisar e a gente entender onde é que entra a glória de Deus em nós. Aleluia. Porque vos foi concedida a graça é favor, porque foi concedido o favor da parte de Deus de padecer, de morrer por Cristo, e não somente de crer nele. Então, quer dizer, tem pessoas que só querem crer. Não, beleza, estou crendo, estou salvo, beleza, vou continuar a minha vida. Então, é engraçado. E não, o nosso chamado é esse. Não é somente crer, é padecer por ele, se necessário for. Filipenses 2,4. Olha só. Antes de chegar nesse 2,4, o 30 do Filipenses 1,29, ele fala, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim no caso Paulo, e agora ouves o que é o meu. E isso aí no caso, depois se confirma lá na frente na passagem em Atos. Vamos lá, Filipenses 2,4. Cada qual também para o que é dos outros. Quando a gente começa a olhar para o outro com esse olhar de misericórdia, a gente para de pensar em nós só. Porque quando a gente olha somente para o nosso próprio umbigo, a questão quando a gente vê pessoas padecendo de fome, a gente não sente doer na gente porque outras pessoas estão passando fome, mas tem a questão das pessoas estarem passando fome por se colocarem nessa situação, e outras porque estão de fato esquecidos. Então que a gente venha entender também que tem pessoas que se colocam na situação. Olha a questão do filho pródigo. O filho pródigo se colocou porque ele achou que era autossuficiente para produzir, para ganhar, para então desenvolver. Então, quando ele se achou que ele já podia sair da casa do pai e ir para onde ele bem entendesse, aí ele perde tudo. Só que, na verdade, ele viu os servos então do pai dele comendo o melhor, e ele, outrora, ele saiu então um pouco arrogante, soberbo, e quando foi ver já estava comendo bolota com os porcos, né? E dali, então, tem pessoas que só reconhecem quando chega ao ponto de estar nesse lamaçal, na lama mesmo, comendo merda. E o que Deus tem para nós é o melhor. E ontem teve um jovem na porta, em situação de rua,
e ele foi tocado pelo louvor. Daqui de dentro eu olhei lá para fora, o cara lá parado, aí ainda não dava para eu saber se ele estava chorando não, mas quando eu cheguei lá o cara em lágrimas, eu sou afastado. Aí quer dizer, o poder do louvor para tocar em corações que está passando, e quantos então não deram valor a um louvor, enquanto aquele ali com os trapos, que a sociedade olha de uma forma torta, ele foi tocado, porque para que essa transformação venha, assim, ó, e a vergonha se torne dupla honra, a glória da última casa venha a ser maior, ele tem que reconhecer, ele tem coração quebrantado. Aí nesse caso aqui, olha para a gente casar, ele reconhecer, em Apocalipse 2, 4, 5 falar, para ele olhar onde foi que caiu, olhe onde está o seu primeiro amor. Apocalipse 2, 4, 5 fala assim: lembra onde caístes, volta ao teu primeiro amor. Aí no caso dele, do que estava aí fora, no próprio filho pródigo também, ele, poxa, tinham que voltar. Então, essa questão de voltar e reconhecer, aí é que mostra que fomos tratados em uma arrogância, e a gente fala, realmente tenho que voltar. E isso mostra que a gente foi tratado aonde a gente não conseguia dar o braço a torcer. Imagine o tempo que demorou esse cara, porque o cara não perdeu a fortuna da noite para o dia, né? Foi dia após dia, dia após dia. E quanto ao jovem de ontem aí, ele disse que não mora nessa região aqui também, mas Deus faz dessas formas, né? Toca em quem menos a gente espera que vai ser tocado. Quantas pessoas cheirosas passam, sobe e desce e não dá valor à palavra de Deus, né? É triste. Eu até perguntei o nome dele para depois também estar apresentando nas orações, né? Filipenses 2,4 foi isso mesmo, não olhar só para o próprio umbigo. E agora Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Olha só, no subtítulo desse versículo aí vem com o nome assim: o desenvolvimento da salvação. Aí no 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Aí depois no 14, que é o versículo que a senhora ficou: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então quer dizer, Paulo fala que a igreja, então, em Filipos está desenvolvida, quanto mais agora, que agora vocês já estão alimentados com a palavra, então faça tudo que é ordenado, porque é a palavra da salvação que já entrou, já estão salvos, porque já aceitou a Jesus. Agora, quanto mais agora quando Paulo já não está mais presente, quando ele estava preso, então as cartas chegavam, ele tinha essa autorização para poder pegar e devolver, e dá para a gente entender e conjecturar que essas cartas conseguiam ir e voltar, porque elas não tinham incitação de nenhum tipo de ódio. Porque quer dizer, será que os romanos, na hora quando autorizasse chegar essas cartas até Paulo em prisão, será que eles não iam olhar o teor? Porque lógico que sim, porque os romanos sempre tiveram muito cuidado com o que está entrando no palácio, para que, na verdade, ele não estivesse incitando uma guerra ou uma invasão, e por aí vai. Então, tudo isso, olha as instruções de Paulo, quanto mais agora,
fazei tudo sem murmuração nem contenda, porque quando tem murmuração e quando tem contenda no ambiente, aí é que Satanás ele entra e fala briga, 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 e começa a botar aquela figurinha de WhatsApp soltando a bomba, né? Fogo no parquinho. Ou seja, a gente trazendo isso para a nossa realidade. Então, onde há a contenda, onde há murmuração, Satanás não precisa fazer muita coisa não. Fica parecido aquela outro ensino que a gente teve, ou foi um domingo que teve aquela coisa do cavalo, né? Que ele só fez soltar o cavalo e pipocou o restante. Dona Cissa. O 2, 3. Ó, 2, 3. E é isso que a gente falou também na instante, né? Que fala e confirma. E se repete para falar, falei. Já falei em cima, estou falando embaixo. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Olha aí, a palavra de entrada da vanglória. Mas por humildade, e tudo que a gente já conversou também. Por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aí Paulo fala sobre Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Por acaso não somos então somente homens? Porque quem dá o crescimento Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então cada um tem um papel e sem partidarismo. Aí quando a gente fala partidarismo, fala de igrejas. Então quando a gente fala assim, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, você fica aí que eu fico daqui, e não vem para cá não. Aí se torna como se fosse uma guerra de partido político. Quando a gente olha a guerra de partido político, ou também seja Bolsonaro ou seja Lula, aí quando a gente vê então uma guerra, não é o que Deus espera para a igreja dele, igrejas se levantando, porque, rapaz, o pregador melhor está lá, aí corre. Eu converso direto com as pessoas na rua, e as pessoas, eu falo assim, somos peixes, se somos peixes, tem vários tipos de aquário. Cada um vai estar em um aquário de acordo com aquilo que Deus tem para você. Porque, pode observar, tem gente que não consegue se envolver com o poder de Deus, com cura, com milagres, sinais e prodígios. E se uma pessoa dessa, com o coração contrário, fechado para a glória de Deus no ambiente, ela atrapalha o trabalhar de Deus. Então quer dizer, para pessoas, vocês estarem aqui, vocês são pessoas que creem em curas, sinais e maravilhas. Amém? Creem? Ou seja, então, pessoas que creem no poder da palavra, poder de cura, poder de transformação e de movimentação das águas por intermédio da palavra. Então, quando eu falo com essas pessoas na rua assim, Lu, água hoje, glória, essa mulher está vendo incrível, obrigado. Rapaz, ela me soltou, parabéns. Aqui, se eu já tivesse saído, eu já tinha caído já, né? Não, aqui tá legal. Então, quanto ao partidarismo, quantas torcidas, quantas famílias são destruídas por conta de ideias partidárias, seja de Bahia, seja de Vitória, seja de Corinthians, seja de Palmeiras. Então, é uma cegueira que, na verdade, tudo só agrada mesmo a Satanás mesmo. George está como levantado, quer falar? George tem que dar lugar, viu, George? Eu quero ouvir sua voz, viu, mestre? Eu quero ouvir sua voz. Dona Cissa, bota ele para ler esse versículo 3 aí, não, o 4. Esse mesmo que a senhora mostrou. Não atende cada um para o que é. Não atende cada um para o que é propriamente seu. Lê o 5 aí. Pode pular para o 5, porque 4 já tinham lido já. De sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, tem pessoas que falam, inclusive na rua mesmo, aí ela fala assim, não venha com religião não. Eu falei em religião, senhora? Em nenhum momento eu falei.
eu só perguntei se a senhora crê que a senhora pode ser curada agora. Eu não falei para a senhora, eu não falei em religião, eu falei, olha, nem eu estou... Ou seja, quando a gente deixa a parte do o religioso de lado, aí a pessoa vai falar assim, pô, ele é diferente, vocês são diferentes. Quem vem na segunda-feira é diferente, amém? Oh, glória! Quem vem na segunda-feira é diferente porque a gente esquece títulos, esquece placa, a gente não vai ser religioso, porque religioso ou fariseu por conhecer, falar da palavra bonito e tal, mas a gente tem que falar do poder de Deus. E aí depois eu falei, minha senhora, religião, a senhora sabe o significado? No grego significa religar com Deus. Se então o que a senhora está fazendo, ou a senhora afirma que está te religando com Deus, amém. Mas eu não estou dizendo nem que eu sou de algum lugar, nem sou não, só estou falando de poder mesmo. Aí quando a senhora chegou aqui, eu falei que a senhora pode ser curada agora, mas a senhora, quando a senhora falou, eu perguntei se a senhora crê que a senhora podia ser curada, aí a senhora entendeu que eu estava falando de religião, eu não falei não. A senhora crê em Jesus? Só falei no poder de Jesus. Então, aí depois ela sentou, conversou e ela falou, vou voltar mais vezes. Então, assim, é bacana esse impacto da palavra, porque às vezes a pessoa está tão... tem tanta coisa que a pessoa ouve todos os dias que isso aí já é mais um. Teve uma vez uma pessoa em situação de rua que eu falei assim, posso falar uma coisa com você, meu filho? Aí ele falou, já sei que você vai falar, Jesus me ama, né? Falei, não, rapaz, quero falar isso não. Não quero falar isso não, rapaz, sou besta para falar isso para você nada, só quero falar uma coisa, você está fazendo a vontade de Satanás. Ele gosta quando você está assim, no chão, cachorro passa, lambe você. Aí eu falei, rapaz, tu fica... Ou seja, quando a gente vem com a sabedoria do alto, a gente inverte. Se ele já mostra então que está fechado para Jesus, então ele está... Deixa eles confundirem. Então a gente confunde porque... Normalmente quando a gente está na rua, é difícil a gente... Porque as pessoas em situação de rua, às vezes elas precisam de mais cajado. Aí Jesus chama o filho. Não, isso aí ele sabe. Ele sabe. Pois bem, então que venhamos ser diferentes, porque eu sei que quem vem na segunda-feira é diferente, amém? Oh, glória! Filipenses 2:22. E conheceis o caráter, provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. Parou. Aí, olha só. No 22, e conhecereis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Aí, nesse caso aqui, Paulo falando de Timóteo, Paulo falando da carreira, e começa a falar. Então, quando ele começa a dar essa característica do caráter provado, então imagine quantas coisas essas pessoas foram provadas no caráter para não ver se ia se corromper, seja com ofertas no escuro, no contrário, ou para, quem sabe, sair da religião. Tudo isso daí, quando a gente tem esse caráter, que é o caráter de Cristo, quando a gente já tem isso aí, a gente não vai desviar o foco. A gente não desvia. E eu botei aqui uma referência de Paulo e Timóteo. Quando ele é considerado aprovado, olha só, quando Paulo, ele aprova, ele recomenda. Aí eu botei com um X, né, para fazer o cruzamento entre Eliseu e Jairzinho, que a gente viu semana passada também. Então, o perfil do caráter aprovado é esse perfil que Paulo pega e recomenda a Timóteo. Não o perfil que Eliseu versus Jairzinho, que os dois... Olha que engraçado, os dois eram muito próximos, tanto Paulo quanto Timóteo. Então, Timóteo, ele praticamente filho na fé de Paulo, seguindo os passos de Paulo, seguindo os passos da palavra, como a própria palavra de ontem, seguir cada palavra conforme a Escritura.
que conforme está escrito, e Eliseu e Geazi. Então, a gente viu semana passada, então, o caráter de Eliseu era um, e o de Geazi não foi aquele caráter aprovado. E ele estava junto com o profeta. Timóteo estava junto com Paulo, e a diferença entre os dois foi muito pequena. A diferença entre os dois foi: está ouvindo o evangelho, está ouvindo profecia, está ouvindo curas, milagres. Imagine aí o que Geazi, a situação que passou por Geazi, que a gente já viu e ainda se renova mais uma vez. Então, imagine a quantidade de coisas de vanglória que Geazi deve ter passado no coração dele. Rapaz, fica junto com o profeta, eu fico junto aqui com ele até ele morrer, eu pego depois, quem sabe, a capa dele, e eu vou operar em um nível ainda maior, porque normalmente, uma coisa é você estar perto da pessoa, para que a unção também derramada na vida daquela pessoa, não por soberba da sua parte, encostando isso aconteça, porque Eliseu, ele quando encostou em Elias, não foi com soberba, não, foi com coração reto, senão Deus não iria usar ele da forma que usou. Então, se a gente encosta em homem e mulher de Deus com o coração reto, a gente vai ser aprovado também por Deus, porque a gente tem que se encostar em quem tem algo para nos dar. Filipenses 2:27. Olha só. Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar, isso um pouquinho acima, auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Então, essa parte de adoecer, que a senhora leu, não foi? É de Epafrodito, um pouquinho acima. Quando a gente pega um versículo, nesse caso aqui foi um versículo isolado, mas para que tenha entendimento, está falando de que a gente tem que não ter a preguiça e voltar um pouquinho. Porque se a gente fala adoeceu, mas adoeceu o que foi que adoeceu? Que o assunto é adoeceu, então foi alguém que adoeceu. Então, 2 versículos para cima a gente tinha essa resposta, que foi Epafrodito. Olha que nome, né? O nome do próximo filho aí, viu, Luceu? Com efeito, adoeceu, olha só, e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. E depois, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Você vai entender agora. Deus se compadeceu de Epafrodito, que Paulo tinha um amor por ele, que em vez de deixar Epafrodito morrer, Deus se compadeceu de Epafrodito, restaura Epafrodito, para que Paulo, nas tribulações que ele já passava, Paulo não sofrer. Quantos então, por conta de nós, Deus então fala, não, eu vou estender a vida dele, eu vou estender a vida dela. Meu Deus, estou todo arrepiado. Porque se por acaso esse amor... Sua mãe, Lu, pronto. Sua mãe já era para ter morrido. A verdade é essa. Só que por amor... É verdade. É verdade. Quantas vezes... Olha só. Quem acompanha a gente nos montes sabe que quem mais fala no monte é da mãe de Lu. Então por isso que não é cabível falar da minha mãe. Então o que acontece? A minha sogra... Pessoal, seguinte, é porque quando a gente foi para o monte, certa vez a gente foi para o monte, o apóstolo foi usado e falou assim, Lu, por causa que você está aqui, sua mãe está tendo um livramento de ela cair, e ela depois realmente caiu e não bateu a cabeça no vaso e não morreu, e nem bateu a cabeça no chão, explodiu. Então, você está entendendo? Então, aí outra vez, o apóstolo usou para cajar. A cabeça para fora do banheiro. Teve livramento. Então quer dizer, imagine, olha só, e a gente falando de tristeza, para que Deus não veja a tristeza. Olha que coisa.
Olha, por isso que, olha como a gente parou para analisar, repetiu até entender, até também vocês tivessem essa confirmação do Espírito da palavra. Porque então, aí a gente trazendo, quantas vezes por amor de Deus, Lu, por amor de Deus, a sua vida não pega e estende os dias da sua mãe. Aí quer dizer, olha o cuidado, imagine a angústia que Lu ia ficar se a mãe de Lu morresse de uma forma precoce, porque na verdade ela não iria aguentar no momento ainda, porque Deus então já sondou, já sabe e já avisou. Então se ela morrer agora não é surpresa, porque já está avisado, só que tem um porém, por amor da vida dela, de Lu, a mãe dela ainda não foi permitido ser tocado. Quantas vezes ela vai para o mercado e a gente trazendo para a nossa realidade, quantas vezes, obreira Cissa, dona Cissa, quantas vezes seu filho pode, então, essa misericórdia de Deus ter estendido por conta do amor de Deus à senhora. Então, dona Railine, a mãe de dona Railine, dona Maria, né? Então, quer dizer, os nossos, que a gente... Aí eu fico observando como é essa balança do amor no coração, que Deus consegue pesar, como é que as almas estão ligadas nesse amor. Então quer dizer, se Paulo então estava preso, se esse cara morresse, morreu. Mas não, então quer dizer, iria atrapalhar na caminhada de Paulo, que ainda não tinha chegado ao fim. Meu Deus, é muito gostoso isso aqui, viu? E olha lá que a gente só parou em 2 versículos, subiu, desceu e Deus pega e fala na palavra dessa forma conosco. Foi 2,27, não foi isso? Olha só, com efeito adoeceu mortalmente. Então adoeceu para morrer, adoeceu mortalmente. Então antes desse adoeceu mortalmente, ele falou que adoeceu. Então quer dizer, aí a gente vai para Pedro agora. Aí Jesus chega e fala para Pedro, Pedro, Satanás já pediu, já estava te cirandando aí, já pediu ao Pai para te tocar, mas eu que roguei ao Pai para ele não te tocar. Então imagine aí, ó, você vai, enquanto eu vou beber essa água todinha aqui, você vai bater no ombro do seu irmão, quantos Deus já tem salvado por amor à sua vida, você vai bater no ombro. Aleluia. Então, é assim. Agora, qual é a importância da gente estar no querer de Deus? Valeu, obrigado. Então quer dizer, se a gente está no querer de Deus, essa extensão agora é diferente. Quantas vezes pessoas são tocadas, é permitido tocar porque tem gente que está fora da posição? Eu já vi, na rua mesmo, teve uma mulher com câncer, eu olhei para ela assim, senti de orar por ela. Aí eu falei assim, posso orar pela senhora? Aí ela falou assim, olha, só não pode ser uma oração demorada, viu? Aí eu falei, Jesus. Eu falei, minha senhora, as coisas não é como a senhora quer. Então, como não é como a senhora quer, fique em paz, deixa, quem sabe, para uma outra oportunidade. Aí ela, depois, antes disso, ela falou, olha, eu sou afastada, eu era diaconisa, ou seja, eu não perguntei, mas então, para confirmar e me alegrar em espírito, não a situação dela, mas esse olhar que alguém leu aí, do olhar de Cristo, com esse caráter de Cristo, de olhar para uma pessoa e se padecer com aquela situação, porque é isso que a gente está transformado, quando a gente vê o doído e fala, ô meu querido, vai passar, mas posso orar, eu que Jesus ainda cura. Então quer dizer, quando essa pessoa aí, ela é tocada na palavra dessa forma, é com ela e Deus, ela então entende que ela está em falha, por isso que a gente tem que se examinar. Hoje eu passei por uma situação também, no trabalho, a pessoa me entendeu extremamente errado. Aí eu falei para ela assim, mas você não está deixando nem eu falar, eu posso falar? Ela, não, mas é porque você... Eu falei, tudo bem, então bote só minha maçã que eu já estou indo embora já, mas me desculpa aí. Então, quer dizer, encerrou ali, eu não me irei, e a situação foi a seguinte, tem uma pessoa que trabalha com limpeza urbana, né, limpeza da cidade, e essa pessoa, ela
Isso aqui é um copo cheio de lixo. Essa pessoa da limpeza urbana disse que não faz a limpeza de containers, só faz a limpeza do que está na rua. Aí eu, na visão, eu falei assim, eu entendi, ele só varre o que está junto ao meio-fio. Ele pega junto, vai o que está no meio-fio. Aí essa pessoa pegou o que estava no lixo assim, dentro do recipiente, e jogou no chão. Aí ele falou assim, na inteligência dele, ele só vai o que está no chão. E ele não, o que está dentro da caixa, ele não pega. Aí eu fui e falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Bora fazer o seguinte. Em vez de você jogar, amanhã você vai fazer diferente. Você vai deixar aí que eu que vou jogar ali, ó, perto do meio fio. Mas a minha visão, quando eu fui falar isso para ela, era para falar para ela não jogar o lixo, que ela trabalha com frutas, ali perto onde eu e ela trabalha. Ela trabalha com frutas, eu trabalho com alimento. Então, quer dizer, eu, na minha visão, já estava imaginando moscas e naquela região. Aí, quando eu falei assim, olha, amanhã eu jogo mais para lá, ó. Eu falei que eu jogaria no chão, mas só que no meio fio. E ela falou, ali tem uma placa para não jogar lixo não. Ela achou que eu ia jogar em cima do passeio. Aí eu falei assim, ela falou assim, você está se metendo onde não é para você se meter, porque você é assim, você quer falar suas coisas aí, é isso ela me falando. Aí eu falei assim, mas é porque você ainda nem deixou terminar de falar o que é que eu queria fazer. Aí ela falou, você já está querendo defender o cara, achando que o cara está certo. Eu falei, eu não falei isso não, eu estou calado ainda, você não deixou eu falar. Aí eu falei assim, olha, sabe de uma, me perdoe, ó. Aí fui, baixei meu sombreiro, saí e falei, olha, bota aí de longe, não queria nem encostar, bote minha maçã aí. Não, venha ver como é que tá a maçã. Eu falei, não, bote do jeito que tá aí, não vou, porque normalmente eu confiro se a maçã tá crocante ou não. Eu corto a maçã, se ela fazer um zoado, crack, crack, é que tá crocante, né? Aí eu falei, não vou nem conferir. Não, essa aí eu já olhei e já gostei no olhar. Então, aí onde é que eu quis chegar? Eu falei assim, pra gente entender, e ela falou, é o que ela falou ainda comigo, e ela se diz que é cristã. Aí ela foi e falou ainda assim comigo, Maurício, não é você que fica falando que o homem deve se examinar? Então você tem que se examinar porque você está querendo defender o cara aí. Eu falei, tá bom. E fui sair, para não perder minha paz. Então aí é que a gente se faz de tolo para ganhar esses que são sábios, né? Sábio ao seu próprio entendimento. E aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, aí a contenda, aí a gente vai para isso aí que a gente estava olhando, meu Deus, uma contenda, uma confusão por causa de nada, por conta de frutas e por aí vai. E 2,27, já para encerrar, para passar para a bispa, agora o 29 para fechar. Dona Obreira Lenha, a senhora leu? Dona Lenha? Leia, por favor, o 2,29. É importante para Lenha. Enquanto Lenha pega ali para a leitura, aí com efeito adoeceu mortalmente Deus. É um versículo tão gostoso. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então a tristeza sobre tristeza. O cara está preso e ainda também a questão de ver essa morte, né? Foi. Recebei-o, pois, do Senhor, com todo gozo e tende-o em honra. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre os homens como esse. E no 28, para dar entendimento. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Isso justamente falando dessa relação entre os irmãos. Visto que agora para encerrar, e eu mesmo vou dessa continuidade aqui, no 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência do socorro para comigo. É um negócio incrível, né? Que a gente olha o tipo de relacionamento de cristão. Dona Paula, a senhora lê, Dona Paula? Aí quer dizer, olha o tipo de relacionamento. Hoje em dia dar a vida pelo outro é um trabalho, né? E Atos 16, 19
16, 19, tem uma dessas referências aqui que a gente leu aqui. Deixa eu só dar uma conferida aqui, que o meu aqui vai ser mais rápido. Deixa eu só confirmar aqui o que é aqui. Ele fala aqui, Atos 16, 19. Ele complementa algo que a gente já leu aqui já. Atos 16, 19 ao 40. Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes darem muitos açoites, os lançarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Deixa eu pular aqui para o 40, porque a referência aqui é até o 40. Aí fala da conversão do carcereiro também. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiam-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos o confortaram, então partiram. Não, então até aqui o Senhor, no caso, nos ajudou. Essa referência aqui não trouxe esse entendimento. Não, é no 40 mesmo, mas não precisa ler, não. Ele não vai casar, não. Estava achando que iria casar com alguma dessas outras coisas aqui, mas fala da conversão do carcereiro, fala da... E olha quando Deus, essa glória de Deus, ela vai invadir em nós, invadir os corações ao ponto de contagiar outras pessoas. Invadir isso que eu estou falando, não que Deus seja invasor, mas quando a gente permite, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Então, por intermédio da vida de Paulo e Silas, após estar louvando a glória de Deus neles, salvam o próprio carcereiro, né? Aí entra então o carcereiro, entra a casa do carcereiro. Então esse amor de Cristo, esse evangelho em nós tem que ser realmente como se fosse um vírus, é contagiante mesmo. As pessoas têm que estar perto da gente e falar assim: meu Deus, é muito gostoso estar perto de Dona Minéres, é muito gostoso estar perto de George, é muito gostoso estar perto de Dona Cissa, é muito gostoso estar perto de Dona Maria. E então, o que acontece? Quando a gente entende isso, e não é verdade, gente? Quando a gente tem essa sensação que é gostoso, que as pessoas falam: poxa, as pessoas se alegram porque a gente chega no ambiente, né? Então, as palmas louvem o Senhor, e mais uma vez o Senhor nos ajudou, né? E a gente está aí um pouquinho. É forte, né? Glória a Deus. Fala da sua parte do Senhor. E o incrível é que, mesmo a gente aprendendo essas passagens, esses pequenos tópicos, parece que o tempo fica pequeno e a gente fica sempre querendo aprender mais, porque, para a gente resumir, é 1 hora de ensinamento, mas que a gente aprende, mas ainda a gente acha pouco, porque para mim ainda é pouco, mas temos que sempre buscar mais e mais.